Olá, meus caros amigos e amigas, bem-vindo, professor Juliano Ramos. Estamos seguindo para a nossa segunda aula, um bom café para todos, né? Café com LPI. Nada melhor do que a gente agora degustar um cafezinho durante 3 a 5 minutos, ter uma aula rápida sobre conteúdo da LPI, começando aí com o conteúdo da LPI Exame 101. Bom, uma dica que eu quero passar para vocês, antes de qualquer coisa, que agora eu disponibilizei aqui, ó, socialclube.certificações.net.br. É como uma rede social, mas é um clube aonde aqui será em breve restrito somente para alunos do certificações.net.br. Então quem for aluno, né, que entrar lá no certificações, adquirir um curso, vai ter acesso aqui a esse social clube. Mas por hora, aí, pelos próximos meses, eu vou estar disponibilizando o cadastro gratuito. Então, quando você entrar, o cadastro vai estar disponível. Vem aqui em SingApp, coloque seu e-mail e faz o cadastro. Mesmo depois que for restrito apenas para alunos, quem fizer o cadastro agora vai continuar tendo sempre acesso aí a essas dicas bolachinhas e a conteúdos exclusivos. Então, além das dicas bolachinhas que elas são públicas, vai ter dicas, vai ter videoaulas que serão restritas apenas para alunos e divulgados somente aqui dentro desse canal, do nosso Social Clube. Então, quem estiver cadastrado aí vai ter acesso para sempre, tá? Sendo aluno ou não. Então, é uma maneira aí de ampliar aí o conhecimento para todos. Bom, então vamos lá seguindo com a nossa aula de LPI de hoje. Na aula de ontem nós estávamos começando a falar um pouquinho sobre variáveis, e aí vamos falar um pouquinho sobre as variáveis de ambiente local. São variáveis de ambiente local são variáveis disponíveis pelo shell atual e que não estão sendo acessadas por subprocessos do sistema. A gente pode visualizar através do comando env e ver essas variáveis de ambiente. Uma maneira da gente exibir o valor, como a gente já comentou na aula passada, é através do comando echo $. Então vou colocar ali shell, eu consigo ver o valor dessa variável, que ali o resultado é /bin/bash, que é o shell atual que eu estou utilizando. Muito bem. Eu vou definir uma variável qualquer aqui, então eu vou definir uma variável chamada valor e vou colocar o valor dela como 10. Se eu digitar o comando echo $valor, eu tenho o resultado ali 10. Porém, se eu chamar um outro bash e digitar echo $valor, eu não tenho o resultado. Por quê? Porque ela é uma variável local. Para mim exportar uma variável local para se transformar ela numa variável global, de modo que mesmo que eu abrir outro bash eu possa usar ela, eu uso o comando chamado export. Export valor. Agora se eu chamar um outro bash aqui, ó, bash echo $valor, eu tenho lá o 10 também, porque eu transformei ela numa variável global. E se eu pegar aqui, ó, e colocar o comando env, você vai ver que ela está disponível aí na lista agora, lá, valor igual a 10. Lembrando que essa variável ela vai se perder ao reiniciar o computador, a não ser que eu coloque ela dentro do arquivo etc environment, por exemplo, ou etc profile, como a gente viu aí na aula passada. A gente também pode definir variáveis para usuários, né? Então, por exemplo, o Juliano quer ter suas próprias variáveis, então ele pode, dentro do diretório dele lá, como Juliano, vai ter o arquivo nano.bashrc dentro do diretório dele, e aqui dentro ele pode definir suas próprias variáveis aí, final do arquivo. Aqui eu posso, qualquer espaço aqui do arquivo, colocar aqui Juliano, eu sou o Grubelilo. Então, essa é uma variável aí apenas do usuário Juliano, porque eu coloquei aqui no bashrc. Vou dar um exit e logar novamente como Juliano. Echo $Juliano, maiúsculo Juliano. E aí tem como resposta lá, eu sou o Grubelilo. Eu defini isso dentro do arquivo bashrc. Para mim remover essa variável, que é uma variável global, excluir, ou melhor, para mim excluir o valor de uma variável tanto local quanto global,
eu posso usar o comando onSet. Então posso colocar aqui o comando onSet valor, e agora eu não tenho mais essa variável, eu excluí o valor dela. Então se eu colocar aqui echo dólar valor, eu não tenho mais ela. A não ser que ela esteja dentro do arquivo lá etc environment, a hora que eu reiniciar vai voltar a setar o valor dela, né? Muito bem. O bash também tem algumas variáveis aí, variáveis próprias do bash. Por exemplo, eu tenho a variável echo dólar home. A variável echo dólar home é a variável que mantém o caminho do diretório home do usuário. No caso, o caminho do diretório home, né? O diretório onde eu posso gravar minhas coisas do usuário root é /root. É diferente do usuário Juliano, por exemplo. Se eu colocar aqui echo dólar home, o diretório do usuário home do Juliano é /home Juliano, tá? Beleza. Eu tenho algumas outras variáveis, né? Então a gente viu lá que a gente tem o comando set pipe more, que a gente pode ver uma série de variáveis aí de sistema, de bash que a gente pode utilizar. Então, muito legal aí, a gente pode ver. Se a gente quiser alterar, por exemplo, o shell padrão do usuário, então se eu digitar aqui echo dollar shell, né, eu tenho lá que é /bin /bash. Para alterar, eu posso usar o comando chsh-s e colocar um shell diferente para um usuário. Por exemplo, vou colocar bin/sh para o usuário Juliano. Então agora, quando eu me logar como Juliano, o shell dele, ó, echo dollar shell, é o /bin sh e não mais o /bin /bash. Tá? Vou voltar lá como root e vou setar novamente o bash para ele. chsh -s /bin /bash Juliano. Então o comando csh-s vai setar, alterar o shell do usuário. E eu só preciso saber o caminho do shell ali, /bin /bash. Por falar em saber o caminho do shell, lembrando, tudo isso é conteúdo de LPI 101, tá pessoal? Por falar em saber o caminho do shell, como eu faço para saber o caminho de um binário, né? Então, por exemplo, eu sei que é bash, mas como eu sei que está lá em /bin /bash, eu posso usar o comando eris bash, vai me mostrar o caminho. Olha lá, me mostrou além do caminho /bin /bash, mostrou onde tem um arquivo de configuração, mostrou onde tem uma página de manual. Eu também posso usar o comando with bash, tá? Esse é mais simples, ele só mostra realmente o caminho do executável e não mostra, por exemplo, páginas de configuração ou páginas de manual, ok? Então também posso utilizar o comando eris. Bom, pessoal, eu marquei com vocês que eu ia fazer aulas aí até 5 minutos, mas não tem jeito, né? Acaba passando um pouquinho. Então vamos falar só mais uma variável aí do shell aí, que é a variável path. Então a variável path, ela é interessante porque, ó, echo $path, ela mostra o caminho dos binários. Então por isso que quando você digita ls, ele funciona. Por quê? Porque dentro da variável path está mostrando aonde vai buscar os comandos que você digita. Você vai buscar lá em usr local sbin, usr local bin, usr sbin, usr bin, sbin e bin. Então vamos colocar aqui o eris ls, o ls está lá dentro de /bin. Então como o /bin está ali na lista do diretório path, quando eu digito ls, né, o comando de listar arquivos e diretórios, ele vai e dá uma olhada dentro da variável path, dentro desses diretórios, onde está esse comando, e aí ele encontra e executa, ok? Então, por exemplo, se eu quiser adicionar um diretório aí para mim ter meus próprios scripts, então eu vou criar aqui lá no diretório raiz, eu vou criar um diretório chamado script, aonde eu vou criar meus próprios scripts. E dentro aí de script, eu vou criar um script em shell. Então eu vou chamar de nano olá mundo.sh, tá? Lembrando que extensão do Linux não é obrigatório, poderia só ser olá mundo, mas eu vou colocar .sh para saber que se trata de um script, tá? O início de um script pode ser um programa,
pode ser um utilitário para ajudar nas tarefas administrativas do Linux. Sempre vai começar aí com barra, com o jogo da velha sustenido, ponto de exclamação, barra bin, barra bash ou sh ou um shell. Então, apontando isso, eu estou mostrando que aqui dentro vai ser um script. E aí eu vou simplesmente, esse script vai se chamar echo Olá Mundo. Ele vai imprimir na tela um Olá Mundo. Só isso. Vou salvar, Ctrl O, vou sair com Ctrl X. Não ls aqui está lá o arquivo. Mas para ele funcionar, eu preciso colocar ele uma permissão especial de execução. Na verdade, é permissão de execução, ela não é especial, tá? É uma permissão de execução. Mas se eu não colocar essa permissão de execução, esse script não funciona. Então o comando é chmod mais x olamundo.sh. Mas fiquem tranquilos, porque mais à frente nós vamos entender tudo sobre permissões, nós vamos inclusive falar sobre as permissões especiais e tudo mais. Por hora é só saber que eu tenho que executar esse comando para ele ser um executado. Agora se eu executar aqui o comando bash olamundo, ele executa, ó, tá? Então estou chamando ele com bash. Mas se eu tiver em outro diretório, por exemplo, estou lá no diretório home e eu digitar aqui, ó, olamundo.sh, o que aconteceu? O comando não é encontrado. Não vai funcionar. Por quê? Porque esse diretório que eu criei, barra script, onde tem lá dentro esse executável olamundo.sh, não está aonde? Ele não está aqui no diretório, na variável path. Então, como que eu posso fazer para colocar ele aí? Eu posso digitar assim, pet igual $pet, dois pontos, barra e o meu diretório, que é script. Tá? Então, agora se eu dar um echo $pet, eu vou ver que lá no final, ó, eu adicionei mais um diretório lá. Qual diretório que eu adicionei? Barra script. E dentro de barra script, o que eu tenho lá dentro de barra script? Meu script, olamundo. Então agora eu estando em qualquer diretório, ó, estou no diretório raiz e digitar olamundo.sh, ele executa, ó, olamundo. Se eu estiver lá em home, digitar olamundo.sh, ele vai executar. Por quê? Porque ele vai procurar esse comando dentro dos diretórios. E aí ele vai encontrar lá dentro do diretório script e vai executar. Vale lembrar que ao reiniciar o computador eu vou perder isso, a não ser que eu coloque esse comando dentro de, por exemplo, etc profile. Então eu posso vir lá em etc profile, no final do arquivo, colocar lá path igual a $path, dois pontos e o caminho, que é onde estão os meus scripts. Muito bem. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido mais essa aula. Na próxima aula a gente fala de históricos de comandos. Amanhã a gente dá continuidade aí ao estudo aí para a nossa certificação LPI. Também lembrando, né, pessoal, além de fazer o cadastro lá no Social Clube, aproveita essa oportunidade que vai ser gratuito para vocês. Recomendo aí que vocês adquiram os cursos, vem estudar comigo aí no certificaçãolinux.net.br, beleza? É isso aí, vamos que vamos, até amanhã.